Filho, oração, meu filho. A segunda coisa, oração. Oração, sem cessar. Como diz em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É com a igreja, é no teu quarto, é na rua, é no casamento, é com os filhos, é andando, é parando. Quem é o meu pai? Uma coisa a respeito do meu pai que eu sempre quis entender, mas tinha extrema dificuldade, era o fato de como uma pessoa poderia ser tão comprometida assim com o seu chamado, ao ponto de passar por cima até de seus maiores sonhos e desejos. Quem é o meu pai? Quando pequeno, via tantas pessoas que viviam vidas sem propósito, acumulando bens, riquezas, ostentando carros, motos, roupas, viagens. Via os filhos deles com os melhores brinquedos saindo para lanchar nos shoppings, e nessa época via a tristeza no rosto do meu coroa quando pedia um brinquedo e ele não podia me dar. Então eu simplesmente parei de pedir, e por diversas vezes olhava para ele e perguntava: por que, pai? Por que essas pessoas têm tudo? E o Senhor que serve a Deus às vezes tem que catar moeda para poder comer. E então o Senhor me olhava e dizia: meu filho, tudo acontece no tempo de Deus. Então eu replicava: que tempo é esse, pai? Deus não se importa com a gente? E o Senhor finalizava dizendo: calma, garoto, o tempo de Deus é perfeito e a nossa hora vai chegar. Desde pequeno via meus pais vendendo lanche, ele trabalhando como vigia, fotógrafo, às vezes vendiam até lanche ao término dos cultos para termos o que comer no outro dia. Mas eu nunca, repito, nunca vi ele abdicar da obra de Deus. Não importava a dificuldade, a tristeza, a ansiedade, as decepções, as provações e tentações. Nada disso o impedia de continuar sempre avançando, crescendo e evoluindo. Quem é o meu pai? Qual o propósito dele ter vindo para Capanema, uma cidade que antes ele nem gostava? O que Deus queria nos mostrar com essa mudança? Por que meu pai é tão amado, querido e respeitado? Capanema é realmente o nosso lugar da bênção? O tempo de Deus que meu pai falava tinha enfim chegado? São perguntas que eu precisava responder para mim mesmo. Eu queria demais entender tudo isso. E para isso, reuni alguns dos guerreiros valorosos que estão ao lado dele nessa empreitada e vão me ajudar a responder a seguinte questão: quem é o meu pai? Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som dos teus passos e de repente acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde estou, do qual já não sou, teu amor deseja vir, repousa sobre mim e permanece. No frio das trevas me aquece, me faz no dia mal vencer. Minha arma é saber que o verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como ele é. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Deixa o vento passar pra ver o que continua, o que ainda está no lugar. Espera a noite
passa, pois a vida continua. Só quem procura pode achar. Como um bom toca-disco, o caminho é old school. Achei um tesouro jogado no lixo. Marcos antigos era o nome do livro, escrito por quem foi o que hoje eu sou. Ninguém notou onde todo mundo errou. Um professor que mal começou. E o desprezo pelas horas de voo das primeiras casas onde a luz chegou. No seu olho tem um cisco. Olha, a primeira vez que eu vi esse gatão maravilhoso foi na apresentação dele, né, lá na Igreja Ceia, quando ele foi apresentado como pastor. Sim, eu conheci o pastor, né, quando ele chegou aqui em Capanema, né, primeiro culto. Se bem que antes eu já tinha visto ele em Bragança, mas não conheci, só vi, né, ele fazia parte do Ministério de Louvor e eu vi ele cantando. Esse dia eu estava até cantando uns louvores em ritmos de axé. Foi na despedida do pastor Elusaí, né, que nós fomos para lá. Mas quando eu conheci mesmo foi quando ele veio de vez para cá, que ele foi apresentado para a igreja. Conheci o pastor Paulão, queridos, lá em Bragança. Eu acredito que no ano de 2011, fim do ano de 2011, eu acho, ou no início de 2012, eu não lembro bem. Foi numa célula lá na casa do irmão Gilberto. A gente foi convidado para lá e lá o pastor estava lá nessa célula, né? E no final o líder fez o apelo e quando o pastor pegou um gancho, depois logo o líder falou e ninguém tinha aceitado Jesus, e o pastor pegou um gancho e aí ele perguntou, né? Ele disse assim, olha, quantos aqui já aceitaram Jesus? Aí eu, claro, não levantei a mão, porque eu ainda não tinha aceitado. Aí ele disse assim, por que você ainda não aceitou Jesus? Com aquela pegada dele, né, com aquele jeito dele. E o que está te impedindo de aceitar Jesus? Eu conheci o pastor Paulão. Uma vez eu saí de casa e eu estava com uma insatisfação muito grande no meu coração. E saí de casa procurando um lugar para que eu pudesse ouvir a palavra de Deus, pudesse ouvir Deus falar comigo. Aí eu ia para outra congregação. Quando eu cheguei lá em frente à maçonaria, eu vi a Igreja Ceia. Aí o meu esposo disse para mim assim, por que nós não ficamos aqui? Aí eu disse, então vamos lá visitar. E eu cheguei na igreja. Eu conheci, né, o PP no dia 4 de março de 94. Eu, uma prima e mais algumas amigas, a gente foi, né, pra noite, né? A gente foi passear, foi sair. Nós ainda não conhecemos a Jesus e aí a gente foi, né, para uma balada, né? E chegando nesse lugar, né, e a galera sempre achou muita graça que o nome dessa casa de festa, né, a Pororoca. E a gente foi nesse dia dançar, né, sair para dançar. E quando eu cheguei lá, eu não lembro se ele já estava ou se ele chegou depois, não lembro, mas eu só sei que foi a primeira vez que eu vi ele. Ele estava com um amigo e sentou próximo da gente e a gente começou, né, a tipo conversar, mas virando, né, porque ele estava atrás e virava e conversava e tudo. E um pouquinho ele veio, apresentou, né, se apresentaram pra gente, mas ele assim não deu muito ibope pra gente, né, ele não ficou muito dando trela pra gente não, mas o amigo dele, né, ficou dando trela pra gente. A gente ficou por algum tempo por lá, depois ele convidou uma moça pra dançar e a moça disse que não sabia dançar, né. E eu tava próximo ali, eu falei, eu louca pra dançar, porque eu não gostava de chegar no lugar e ficar lá parada, eu gostava de chegar e dançar logo. E eu vi, né, que ele queria dançar, eu falei, poxa, por que tu convidaste a pessoa errada? Por que tu não convida alguém que sabe, que queira dançar? E ele disse, então vamos lá, tu sabe dançar? Eu quero dançar, vamos lá. Aí a gente foi dançar, né, dançamos muito e acabou que esse já foi o início, né, de tudo, esse foi o início de tudo. Porque depois que a gente decidiu ir embora para casa, a gente decidiu se encontrar, né, algum tempo depois, uma semana depois, por causa do trabalho dele, meu e tal. E a gente já tinha marcado um próximo encontro no próximo sábado. A primeira impressão que eu tive dele foi de um cara assim, bravo, né? Porque na verdade eu acho que essa que é a primeira impressão que a gente tem dele, né? Assim, pelo rosto dele, né? Por ele se mostrar essa pessoa bem brava, né? Mas assim, ao decorrer do tempo, a gente foi se conhecendo, eu fui vendo esse doce de pessoa que ele é, né? Esse cara grandão, né?
mas assim, um amor de pessoa, né? Que gosta de abraçar, que gosta de beijar. E isso foi me contagiando cada vez mais. E aquela primeira impressão, né, de um cara bravo passou por causa da convivência com ele, né? Mas assim, a primeira impressão mesmo que eu tive dele foi essa, um cara bravo, né? Assim, meu Deus do céu, esse homem é muito bravo. E aí, a primeira impressão que eu tive dele foi daquele homem assim, tipo, enraivado, aquela cara assim meia dura, né? Mas ao contrário disso, quando tu te aproxima dele, né, ele tem um abraço, um jeito muito carinhoso que te quebra, né? Então que quebra aquela impressão, né, de durão. Mas o que eu vejo também são, nessas duas partes aí, desses dois lados, são as características de Deus na vida dele. Porque Deus, ele é amor, né? Mas ele é justiça. Ele ama o filho, mas ele corrige. Então é isso que eu vejo. E eu tenho aprendido isso com ele. Muito eu tenho aprendido, porque nós temos que ter esse amor, esse paizão, né? Essa mãezona, mas nós temos que ter aquela firmeza do momento certo. E eu tenho aprendido isso. Foi difícil me acostumar, mas eu aprendi isso com ele e tenho crescido. Amo as correções, amo o abraço, o beijo, o carinho, a preocupação, o jeito dele, esse jeito muito amoroso. Então, para mim, essa foi a impressão que ficou, mas que foi tirado. E eu amo muito o nosso pastor. A primeira impressão que eu tive dele assim foi de uma pessoa, né, meio invocada assim com o diabo, né? Que a gente vê às vezes o pastor pregando, né, aquela força que ele usa às vezes nas coisas, mas não é com a igreja, é com o diabo. Ele é uma pessoa invocada com o diabo e apaixonado por Jesus. Ele falava de Jesus numa intensidade assim que foi a primeira impressão que eu tive dele, uma pessoa apaixonada por Jesus e invocado com o diabo, né? Porque não tem como você amar Jesus, ser apaixonado por Jesus e não ser invocado com o capeta, né? E aí depois, quando terminou lá, ele já começou com aquele jeito dele, abraçando e beijando e avacalhando com um e com o outro. Aí eu disse, esse cara é apaixonado por Jesus mesmo, né? Porque quem é apaixonado por Jesus é invocado com o diabo e é apaixonado pela igreja, como o nosso pastor é. Quando eu cheguei na igreja ceia, que eu vi o pastor Paulão pregando, e aquilo me confrontou muito, as palavras que era pregada ali, como o Senhor usava forma para ele falar, me confrontando a minha pessoa. E eu achei aquilo extraordinário, eu chorei tanto nesse dia. Eu disse assim, aqui é meu lugar, aqui é o lugar para o Senhor trabalhar na minha vida. E foi maravilhoso demais. E depois que saiu dali, ele recebeu a gente, ele abraçou, com aquele jeito dele carismático, aquele jeito alegre. E eu saí dizendo, aqui é meu lugar. E dali eu saí e fui embora para casa. Aí depois voltei a congregar, passei a ser membro da ceia. Vai fazer 7 anos que estou na ceia e tem sido assim muito especial, muito maravilhoso para a minha vida. Tem sido transformador, né? Tem sido transformador para a minha vida e eu vejo no pastor Paulão um grande homem de Deus. Então assim foi esse primeiro encontro. E a impressão, né, que eu tive dele logo nesse primeiro encontro, primeiro foi de uma pessoa assim super boçal, né? Boçal é uma palavra que a gente usava, né, antigamente, né? Hoje a gente fala outras coisas. Um cara assim muito metidão e tal, né? Se achando. Porque realmente ele é bonito, né? Ele é bonitão. Então vou imaginar ele, né? Aí há uns 27 anos, né? 28 anos antes, né? Então ele sempre foi muito bonitão. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi a beleza dele, né? O porte. E quando eu olhei, interessante, porque assim, eu já imaginava, eu sempre dizia que eu queria um esposo, né? Eu queria um esposo e tal, pra Deus. Sem conhecer a Deus, eu falava, eu quero um esposo. E eu falava pra pai, eu quero um esposo assim, eu quero ele alto, moreno, que tenha voz forte, né? Que não fale fino, pelo amor de Deus. Então eu acredito que foi de Deus. O lugar errado, tudo errado, começou tudo errado, mas eu creio que Deus já está me direcionando para alguma coisa, né? Então a primeira impressão foi essa, de alguém assim, mas que com o tempo, né, a gente foi se conhecer melhor e aí as impressões elas caíram, né? Algumas impressões por terra. Cara, meu pai assim é um homem extrovertido,
um cara incrível, assim, um verdadeiro homem de Deus. Eu sempre tenho o costume de falar, né, que ele é o meu herói, o herói da nossa história, né, como filhos e tudo mais. E para mim, de longe, o meu maior referencial em relação a meio cristão, né, em relação à vida com Deus, porque a gente pode ter muitos exemplos, assim, fora da igreja, mas ele é o cara que eu conheço dentro e fora da igreja, eu conheço em casa, eu conheço a vida pessoal dele, eu conheço o meu pai como pastor, eu conheço meu pai como ele era como filho, como ele é como filho, como ele é como marido. Então, para mim, meu pai é meu referencial máximo, assim, e também meu principal modelo a ser seguido, porque se tem todos os valores que eu tenho hoje, que eu e meus irmãos temos, é porque o meu pai ensinou pra gente, né? Foi porque meu pai se esforçou para trazer isso da família dele, para fazer com que a gente pudesse de fato ter um bom caráter, para que a gente pudesse de fato ter um caráter que agradasse a Deus, né? E que não ferisse nada que faz relação com a nossa fé. Então, para mim, o meu pai é simplesmente uma pessoa incrível que merece tudo de bom. Meu pai, vamos começar como eu conheci ele, né? Conheci ele no ventre da minha mãe, obviamente, né? E daquele momento, a partir daquele momento começou a minha história com ele, a minha vivência com ele, né? A partir daquela corrida contra outros bilhões de participantes, e eu fui contemplado com essa vitória, né? Com essa vitória, e realmente a partir daquele momento ali que eu fui campeão, consegui chegar naquele ponto, e depois de 9 meses ter a alegria de conhecer os meus pais, conhecer quem é o meu pai, né? Conhecer quem é o rapaz que cuida da minha família, que cuida de mim, que cuidou de mim por longos anos, cuida de mim até hoje. E eu tenho certeza que o meu pai, ele é um super-herói para mim. Eu tenho absoluta certeza disso. Ele é um super-herói que não usa capa. Ele usa um fone auricular que vai falando assim, do jeito que ele fala, que no início poucas pessoas entendem, mas depois percebem o quão grande é o coração dele, entendeu? E eu tenho o privilégio de chamar ele de pai, de falar que ele é o meu amigo, um verdadeiro amigo, né? São poucos amigos que a gente tem ao decorrer da vida, né? Mas com certeza ele é um dos meus principais, melhores amigos, e ele é uma pessoa inigualável. Eu não tenho nada do que reclamar, não tenho nada. E desde das palmadas que eu pegava no início, hoje, antigamente não entendia, mas hoje eu entendo perfeitamente tudo, o porquê de cada palmada. E não só bater, e sim disciplinar. Ele foi bem rígido nisso e eu concordo plenamente com isso. Ele não só batia, e sim disciplinava. Eu estava errado, ele ia lá, me corrigia, falava: meu filho, você errou nisso e aquilo. Ele falava: tá certo, pai. E eu chorava com ele, abraçava ele e pronto, entendeu? Isso era disciplina. O que hoje em dia, no século que nós vivemos, é escasso. Mas ele foi um pai, ele é um pai número 1. Ele é um pai número 1. E eu amo demais ele, muito mesmo. Falar assim do meu pastor é muito maravilhoso. É porque ele significa muitas coisas para minha vida. Porque, primeiramente, ele é meu discipulador, né? E ele é o meu pastor. Como eu sempre falo para ele no discipulado, eu falo assim: pastor, o Senhor para minha vida, o Senhor é um referencial. Eu sempre, quando eu tenho que fazer algumas coisas, eu chego com o Senhor, eu falo, né? Eu pergunto para o Senhor se está certo, né? O Senhor vai me falar sempre dentro da palavra. Então, o Senhor significa para mim muitas coisas, né? Boas, né? É um referencial para mim, né? Como eu sempre falo, um referencial de marido, referencial de líder, né? E um referencial de discipulador. Que sempre ali, quando nós estamos no discipulado, o Senhor sempre traz coisas novas, o Senhor nunca traz coisas repetidas. Na verdade, o Senhor se preocupa muito com essa questão de ensinar. E assim, é isso que o Senhor tem feito comigo sempre, né? Que nós estamos ali no discipulado, o Senhor sempre nos dá uma orientação maravilhosa. Então, o Senhor significa para mim algo maravilhoso, algo esplêndido. Né? E assim, eu não tenho palavras para descrever o quão importante o Senhor é para mim. Bem, ele significa... Como assim? Eu não tive pai, quer dizer, eu tive, né? Porque todo mundo tem, né? Mas o meu pai morreu, minha mãe ficou grávida de mim. Então eu não tive esse lado paterno. E eu olho para ele e eu vejo assim, eu queria ter um pai, né, igual a ele. Isso já, um dia eu ainda vou falar isso para ele, porque a gente sente essa necessidade de um lado paterno, né? E eu não tive isso, mas eu vejo isso, né? Na vida dele, e eu tenho isso. Eu pego isso para mim. E eu tenho aprendido com ele.
Eu agradeço muito assim a Deus pela vida do pastor Paulão. Eu tenho assim o pastor Paulão na minha vida assim como um presente de Deus, vindo diretamente do Senhor. Desde quando ele veio lá de Santarém para cá, para Bragança, e estar aqui hoje, eu vejo sempre como mão de Deus e um amor que o Senhor tem comigo. O pastor Paulão, ele me ensina muito. Eu tenho o privilégio de tê-lo como meu pastor, de tê-lo como meu discipulador e de tê-lo como um grande amigo. Tenho o pastor Paulão como um grande amigo não só dos momentos difíceis e não só dos momentos bons. Ele é um amigo para toda hora. Qualquer hora que eu preciso dele, ele está comigo. Ele posso contar com ele sempre. Ele se alegra com as minhas alegrias e ele se entristece com os meus tropeços, com as minhas falhas, com os meus problemas. Então é um cara que veio diretamente de Deus para me guiar aqui nessa terra e eu tenho o privilégio de ser ovelha, discípulo e amigo. Eu tenho um pastor como um grande amigo que o Senhor mandou para mim. Pastor Paulão, o que ele significa para a minha vida, eu nem tenho palavras, na realidade, para explicar o que ele significa para a minha vida, porque ele é um grande homem de Deus, ele é um amigo, eu sempre digo assim que o pastor Paulão, eu nem tenho idade para ser meu pai, né, mas eu tenho um respeito para ele muito grande, como se ele fosse o meu pai, mas também é como se ele fosse o meu irmão mais velho. Eu amo demais, demais mesmo, ele é muito especial para mim e para minha família. No decorrer da vida, no decorrer do tempo, como eu falei no início, a gente vai se conhecendo. E falar do Pepe assim é muito bom falar dele. Porque a gente foi mudando juntos, né, com o passar do tempo. As mudanças não foram só neles, foram em mim também, por isso que as coisas foram se encaixando, foram acontecendo. E a gente foi... E ele foi significando, né, mais e mais para mim. E ele tem um valor, assim, para mim. Eu não imagino minha vida sem ele, não imagino passar esta minha vida sem ele. Nesse período que a gente está vivendo. Todas as vezes que a gente perdia alguém muito, muito amado, muito conhecido, eu olhava para ele, eu dizia, Deus, eu falava assim, Deus, não tira meu marido de mim, não leva ele de mim numa situação dessa. Porque eu sei que tem tanta gente morrendo, tantas mulheres de Deus perdendo seus esposos, principalmente os homens. Porque a gente está vendo que os homens estão indo mais rápido, eles estão aí sofrendo, as mulheres estão ficando viúvas e eu peço, Deus, guarda meu marido, porque o significado dele, sabe, é tão grande que não tem como eu mensurar. Eu só sei de uma coisa, que eu quero ficar com ele até o resto da minha vida, né? Até que a morte realmente nos separe. E eu quero como eu falo pra ele, a gente vai viver e vai ficar bem velhinho, vai ver nossos netos, nossos bisnetos, e que a gente vai viver ainda muita coisa, né, que Deus tem para nós, muita coisa. Eu sei que ele já fez tanta coisa, mas ele tem muita coisa ainda para nós, e que a gente vai viver isso tudo que a gente vai viver, que Deus tem para nós juntos. Eu quero viver com ele pelo significado, né, que ele tem para mim. E a gente vai viver isso tudo junto e vai morrer bem velhinho e vai dormir e vai pro céu. É assim que eu penso, de tanto que ele é importante para mim. Eu desejo ainda que ele fique aqui em Capanema, porque eu não quero que ele vá embora, porque eu não quero ficar longe do Senhor, meu pastorzão. Eu não quero ficar longe do Senhor. Se o Senhor for embora, o Senhor tem que me levar junto, para onde quer que o Senhor for, para Los Angeles, Nova York. Então, eu quero estar sempre com o Senhor. E o que eu desejo para o Senhor nesses anos é que os planos de Deus realmente se cumpram na sua vida. Porque eu vejo que é isso que o Senhor mesmo quer para a sua vida, né? Que o Senhor sempre fala, que o Senhor entrega os seus caminhos para Deus, né? Então é isso que eu desejo para a sua vida, né? Que o Senhor continue sendo esse pastor maravilhoso, esse líder maravilhoso, esse marido, né, maravilhoso, um exemplo, né, para nós. E eu desejo para o Senhor que o Senhor cresça cada vez mais, não só espiritualmente, mas materialmente, né, que o Senhor venha realizar os seus sonhos, né, aqui nessa terra, e que Deus, né, venha realizar os sonhos dele para a sua vida aqui nessa terra. E eu te amo muito. Eu amo muito o Senhor, o Senhor mora aqui no meu coração, como eu sempre falo para o Senhor, e é isso daí.
qualquer coisa é a mesma coisa. E eu desejo sim para ele, o que eu desejo para ele, né, é que todos aqueles que amam vão desejar o melhor de Deus, uma unção, a sabedoria, né, para ele conduzir esse povo. Eu desejo que ele, uma vez eu falei para ele no aniversário dele que eu fico muito feliz quando eu vejo ele sendo abençoado, de como ele chegou aqui e hoje como ele está, que ele merece. Quando ele andava apenas numa moto, né, uma motinha assim meio acabada, né, e hoje tu olha para o pastor está bem. Aí tem gente que olha e não sabe diferenciar isso, mas eu vejo a provisão de Deus, o cuidado de Deus, né, porque como a Bíblia fala, né, que ele tem o melhor para aqueles que buscam e amam. E é isso que Deus tem feito na vida dele. E eu fico muito alegre de ver ele bem, com os filhos, com a família hoje, estruturado. Isso para mim é uma alegria imensa. Deus sabe do que eu estou falando, conhece o meu coração. E eu desejo para ele muita sabedoria, eu desejo para ele muita unção, muito conhecimento, e muito amor para cuidar das ovelhas dele. E que eu venha estar sempre com ele. Eu sempre disse para ele, estou aqui com o Senhor para ajudar, para somar. Eu estou aqui para somar. Para quem a gente ama, para quem cuida da gente, como o pastor cuida de mim, da minha família, para quem a gente tem como amigo e sente a amizade dele, eu sinto a amizade do pastor, cara. E se eu passasse hoje a manhã inteira ou o dia inteiro desejando algo para ele, ainda seria pouco. Então eu vou desejar para ele que os planos de Deus se concretizem na vida dele, que os planos de Deus se realizem na vida dele. É isso que eu desejo, querido, porque eu tenho certeza que é muito maior do que eu desejo, é muito maior do que o pastor deseja, até mesmo a família dele deseja. Eu tenho certeza que os planos de Deus com certeza vai cobrir, vai se sobressair sobre todos os nossos desejos e vontade que a gente queira, né, que aconteça na vida dele. O que eu desejo para os anos futuros dele é que ele venha a ser usado como ele é usado nas mãos do Senhor, que ele venha a ser próspero em todas as áreas da vida dele, que ele venha realizar todos os objetivos, todos os sonhos dele. É isso que eu desejo para ele. Muitas bênçãos, ricas bênçãos do céu sobre a vida dele e bênção abundante mesmo, porque ele é um homem de Deus, um grande homem de Deus. Sim, eu desejo para o meu pai que ele nunca se sinta saciado de conhecimento, que ele sempre busque, de fato, aprimorar mais as habilidades dele, né? Ele é um homem que já tem buscado há bastante tempo conhecimento, que isso aí vai ajudar ele a alcançar patamares mais altos. A gente sabe que o que ele já alcançou, comparado ao começo, já foi uma coisa gritante, mas eu desejo para ele de fato que ele nunca se canse de buscar, que ele nunca sinta que já chegou no máximo que ele poderia chegar, porque ele é um homem que pode chegar a lugares inimagináveis através da fé e também que ele sempre possa estar em busca da sabedoria também. Eu desejo que ele viva mais uns 230 anos, se Deus quiser, que ele continue um rapaz forte, que ele é com o tríceps chamando, que ele tem, já faz uma cota já. E ele seja um cara mais amoroso a cada dia. Ele já é muito do que ele era antigamente pra cá, ele já mudou extremamente. E eu desejo que ele realmente alcance os mais altos níveis de comunhão com Deus, de amizade com Deus, porque com certeza ele se apegando a Deus mais e mais a cada dia, isso vai ser melhor tanto para mim como filho, meus irmãos, para minha mãe e para a igreja que ele toma conta, né? Então eu desejo para ele tudo de bom, tudo que Deus puder dar de melhor para ele, e é isso. Eu quero assim que o Pepe, ele, sabe, que ele avance muito, que ele cresça muito em Deus, mais ainda. Eu sempre falo para ele que ele precisa escrever um livro. E eu disse para ele, você tem tanta coisa, você tem tanto insight, né? Tanta revelação, tanta coisa que Deus te dá. E cadê teu livro? Eu falo para ele, cadê teu livro? Tu precisa escrever um livro. Porque é assim que começa, né? O que eu desejo para ele para os anos, né, que vem é que ele possa, primeiro, que ele possa viver muito, né, perto da gente e todos com muita saúde, muita saúde. E que ele venha avançar e que ele venha crescer em Deus mais e mais. E uma das coisas que ele quer é construir a igreja aqui, né? Ele sonha com isso. Esse ano ele disse que desse ano não passa. Então eu tenho, assim, o que eu declaro para ele é que ele vai ver esse sonho realizado, né?
que ele vai ver a igreja aqui em Capanema construída e o número de pessoas que o Senhor tem para nós aqui em Capanema, ele vai ver dentro dessa igreja, né? Não só aqui, porque nós não queremos, o sonho dele não é só ter uma igreja, mas várias igrejas em alguns pontos da cidade, né? Para que a gente possa assessorar melhor, né, todos os nossos filhos aqui dentro dessa cidade. Então, esse é o sonho dele, então eu creio que isso daí ele vai ver. Eu creio, tenho certeza que isso ele vai ver. Em nome de Jesus, esse sonho realizado, né? Nos próximos anos, é o que eu sonho para nós, né? E claro, ser um homem, ele já é um homem, um pai maravilhoso, ele já é um esposo maravilhoso, ele é um pastorzão mesmo, ele é um pastor maravilhoso. O que eu declaro para ele nos anos, né, é que ele vai vendo a cada dia, né, como a Bíblia fala, né, que ele vai vendo assim, ele brilhando mais e mais, ele mudando mais e mais, né, até aquele dia perfeito chegar. Quando Jesus chegar, ele alcançou a perfeição, né, de Deus. Então eu creio que é isso que vai acontecer na vida dele, né. Eu declaro isso para ele nos próximos anos. Eu amo demais, meu amor, amo demais, né, e é isso. Ele não vai ser apedrejador, ele não vai ser mal com ninguém, porque nós estamos no expediente da graça, nós estamos na dispensação do amor. Então, como é que Deus age para fazer com que a ficha caia e eu me torne alguém melhor? Me amando. Vem cá, nós precisávamos ter sido, nós éramos perfeitos quando Jesus morreu na cruz? Não. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem um texto que fica no livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 18, dos versículos 17 ao 19. Esse texto cita Abraão, mas eu vou fazer uma pequena modificação e vou falar Paulão. E diz assim: então o Eterno diz, seria justo esconder do Paulão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. Quem é o meu pai? Quem é o seu pastor? Quem é Paulo Henrique Mota de Moraes? De acordo com nós acabamos de ver nesse texto, meu pai é um homem com propósito, é um homem com chamado, é um homem que foi escolhido para guiar multidões e ensinar elas no caminho que agrada a Deus. É uma honra fazer parte desse rebanho e é uma honra ter o sangue desse homem correndo nas minhas veias. Então, quem é o meu pai? Meu pai é um pastor maravilhoso. O meu pai é um herói da fé e um marido fiel. O meu pai é um grande homem. O meu pai é o pastor Paulão. Dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Eu bem que